do dia no Brasil, que é o julgamento da trama golpista, o núcleo 4 da trama golpista. O julgamento começou hoje, não foi, Cecília? Isso, hoje o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu pela condenação de 7 réus que integravam ali esse chamado núcleo 4, que seria responsável pela divulgação de desinformações acerca da trama que tentava colocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro de volta no poder. Eles foram condenados, nós temos cartela falando pelos crimes que eles foram acusados de... Uma série de crimes, né, Cecília? Uma série de crimes. É cartela. Pode colocar, Nájila, a cartela, pronto, tá aí. Olha, Pronto. Eles respondem pelos seguintes crimes. Pode ler, Cecília. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado ou organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além disso, também esse núcleo 4 planejava ali divulgar essas informações a fim de causar uma certa instabilidade social e então conseguir tomando o poder ali dessa forma. Vamos ouvir o PGR Paulo Gonet? A Cecília separou um trecho da fala dele. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, contra os poderes constitucionais e as autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional. A revolta popular verificada ao final do iter criminis tem relação causal no caso dos réus deste núcleo da ação penal, responsáveis pelas campanhas de desinformação da organização criminosa, ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, contra os poderes constitucionais e as autoridades que os representam. Franz Teixeira, a gente não pode menosprezar a culpa e a gravidade da atuação do núcleo que a gente pode chamar ali de núcleo da fake news, Franz? Não pode, Ari, até porque durante a gestão de Jair Bolsonaro, muito se aponta a existência de um gabinete do ódio que mobilizava as pessoas em torno de narrativas falsas para insuflar a população a ir às ruas, defender, inclusive, em alguns casos, uma nova AI-5, um golpe de Estado, ir contra as instituições democráticas, e um dos principais alvos dessa atuação foi o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se fala de 8 de janeiro, não se restringe essa análise ao 8 de janeiro, e sim a todos os atos preparatórios que, inclusive, remontam anos atrás, que ali desde o início da gestão de Jair Bolsonaro já se questionava o sistema de votação do país, o sistema eletrônico, porque naquela época se julgava que Jair Bolsonaro ele sagrou vitorioso ainda em primeiro turno, mas que teria acontecido uma fraude e foi necessário um segundo turno para ele se sair vitorioso das eleições. Então, o que se vê é todo o modus operandi de um gabinete orquestrado para que essas informações falsas elas penetrassem em uma parcela da sociedade, motivando esse levante contra as instituições democráticas, Ari. Mariano, ontem você avaliou que sobre a dosimetria das penas, caso eles sejam condenados, a tendência é de condenação, e você comentou sobre o que você avalia da dosimetria das penas, né, desse núcleo. Eu até falei que acho que não seriam, né, todo mundo, exato. Mas a denúncia foi muito bem posta aí pelo procurador, como o Francis falou, né? Era um grupo que criava narrativas, né? Contestava ali as urnas, falava mal dos ministros do STF. Então, eu acredito, acho que até volto atrás aqui, eu acho que vão ser condenados. Não acredito que seja um tamanho ali da condenação do ex-presidente Bolsonaro, mas de que, de fato, eles devem ser condenados, sim, com pena grande também. E fica evidente, quando a gente avalia essa manchete que a Cecília trouxe, Alessio, de que aquela narrativa de que era apenas um grupo ali de atabalhoados, de
de velhinhas que invadiram as sedes dos 3 poderes e vandalizaram a sede. A cada julgamento, a gente percebe que, ao contrário disso, muito pelo contrário, havia ali um plano muito bem construído, com vários núcleos, cada um com uma função previamente definida, com uma missão. E quando você junta todas as peças, você vê um desenho. E esse desenho é uma tentativa de golpe. Não é porque eles fracassaram, não é porque eles foram incompetentes em concluir o plano, que não havia ali esse núcleo sendo formado, não havia esse plano sendo orquestrado e um plano já muito bem organizado, como você bem destacou agora. Então, sempre que se coloca, eram pessoas, eram velhinhas, era um passeio no parque, isso nunca existiu. É claro, existem pessoas que foram colocadas como massa de manobra, e isso ninguém nunca negou. Essas pessoas, elas foram induzidas, elas foram levadas a acreditar em uma possibilidade de golpe de Estado. E justamente por pessoas dessas que estão sendo julgadas agora nesse núcleo, porque essas pessoas acabaram ali deslegitimando o sistema eleitoral brasileiro, deslegitimando também a justiça eleitoral brasileira. Então, tudo isso acabou levando a essas pessoas sendo induzidas ou, enfim, pressionadas, de certa forma, em defesa de um grupo político, em defesa de uma ideia política, a estarem nesses atos de vandalismo. Então, sempre que se fala sobre esses núcleos, a gente vê que havia, sim, um planejamento, havia liderança, inclusive, dentro desses grupos, e a gente acaba vendo nesses julgamentos agora quem são essas pessoas que estavam liderando esses grupos, Ari. Muito bem, vamos agora à manchete da Sol Castelo sobre um apagão que atingiu boa parte do Brasil ontem e o Operador Nacional do Sistema se pronunciou sobre a causa. A manchete traz o seguinte: apagão atinge